Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra para você que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, que tem por tema: quando Deus prepara o homem, ele também prepara o ambiente. Ou seja, Gênesis capítulo 2 revela que antes de Deus entregar propósito, ele forma caráter, planta ambiente, estabelece princípios e libera destino. Mas antes de irmos para a palavra, eu conto com seu apoio. Deixe o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Tá? Então, vamos para a palavra. Meus irmãos, vivemos em um ambiente que quer resultados rápidos, conquistas imediatas e promessas instantâneas. Muitos querem viver Gênesis capítulo 3, onde já existe conflito, movimento, decisões e consequências. Mas poucos desejam mergulhar em Gênesis capítulo 2, onde Deus trabalha em silêncio, molda em profundidade e constrói o invisível antes de revelar o visível. Gênesis capítulo 2 não é apenas a continuação da criação. Gênesis capítulo 2 é o capítulo da intimidade, da formação, da identidade, do propósito, da aliança, da ordem divina. Se Gênesis capítulo 1 mostra o poder de Deus criando o universo pela palavra, Gênesis capítulo 2 mostra o cuidado de Deus formando o homem com as mãos. Aqui Deus não apenas cria, Deus modela. Deus não apenas entrega a vida, Deus sopra a vida. Deus não apenas coloca o homem na terra, Deus planta um jardim. Deus não apenas dá tarefas, Deus estabelece limites, relacionamentos e responsabilidade. Este capítulo nos ensina uma verdade poderosa. Deus nunca libera um destino sem antes trabalhar o coração de quem vai carregá-lo. Há pessoas querendo portas abertas, mas Deus ainda está tratando a estrutura interior. Há pessoas pedindo crescimento, mas Deus ainda está ensinando a obediência. Há pessoas clamando por algo grande, mas Deus ainda está moldando o caráter para que a bênção não se transforme em destruição. Gênesis capítulo 2 nos mostra que Deus prepara o homem antes da missão. Deus prepara um ambiente antes da manifestação. Deus estabelece limites antes da liberdade total. Deus revela que solidão de propósito não é projeto final. Deus ensina que toda aliança verdadeira nasce dele. Hoje, o Senhor quer nos levar de volta ao princípio, porque quem entende o princípio não se perde no processo. Primeiro, Deus termina a obra, mas continua trabalhando no homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O capítulo começa falando do descanso de Deus, mas esse descanso não significa ausência de ação, significa obra completa, perfeita e em ordem. Deus descansa porque nada está fora do controle. O descanso de Deus não é cansaço, é soberania. O homem precisa entender isso. Deus nunca perde o controle do processo. Quando o céu parece silencioso, não significa abandono. Significa que o Criador já preparou fundamentos. Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência, mas Gênesis capítulo 2 nos ensina que mesmo quando tudo parece parado, Deus continua sustentando tudo com sabedoria. O descanso divino também nos ensina um princípio. Quem não aprende a descansar em Deus, nunca saberá trabalhar para Deus de forma correta. A gente exausta espiritualmente porque tenta produzir sem presença, servir sem intimidade e construir sem direção. Deus nos mostra que o universo foi feito em ordem e a vida do crente também precisa ser assim. Aplique isso para a sua vida. Você não foi chamado para viver em desespero contínuo, foi chamado para viver em independência. O mesmo Deus que criou os céus e a terra sabe concluir aquilo que começou em sua vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, quem conhece Deus do descanso não é dominado pela ansiedade do processo. Segundo, o homem é formado do pó, mas recebe o sopro do céu. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o texto bíblico diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui está uma das imagens mais poderosas da Bíblia. O homem nasce de duas realidades. Ele é formado do pó da terra, mas só vive de verdade quando recebe o sopro de Deus. Isso significa que o homem, ao mesmo tempo, é frágil e carregado de glória. Sem Deus somos pó, com Deus somos alma vivente. Sem o sopro, há estrutura, mas não há essência. Sem o sopro, há corpo, mas não há vida verdadeira. Muitos hoje têm aparência de vida, linguagem religiosa, agenda cheia e até reputação espiritual, mas falta o sopro. Falta a presença que transforma a rotina em avivamento, obrigação em prazer, religião em relacionamento. Deus não criou o homem em produção mecânica. Deus se envolveu pessoalmente. Isso revela valor, proximidade e intenção. O homem não é acidente, não é produto do caos.
não é peça descartável do universo. O homem é fruto de intenção divina. Aplique isso para a sua vida. Talvez você esteja se sentindo seco, vazio, emocionalmente cansado, espiritualmente sem força. A boa notícia é que Deus, de Gênesis capítulo 2, ainda sopra a vida sobre aquilo que parece apenas pó. Jó, capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Em Salmos de número 104, verso 30, envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, quem vive só do pó se arrasta, quem vive do sopro de Deus se levanta com propósito. Terceiro, Deus planta o jardim antes de colocar o homem dentro dele. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Que revelação poderosa! Deus não criou o homem e lançou no improviso. Antes de posicionar Adão, Deus preparou o ambiente. Antes de colocar o homem no lugar do propósito, Deus plantou o jardim. Nosso Deus é Deus de preparação. Ele não age no desespero. Ele não constrói no improviso. Ele não entrega a missão sem sustento. Quando Deus chama, Ele também provê. Isso confronta a nossa impaciência. Queremos entrar logo, possuir logo, aparecer logo, vencer logo. Mas o princípio do reino é esse. Antes do posicionamento, Deus trabalha o cenário. Às vezes você pensa que está atrasado, mas na verdade Deus ainda está plantando o jardim onde você será colocado. Ainda está organizando conexões, removendo perigos, alinhando tempos e preparando recursos. Aplique isso para a sua vida. Não confunde demora com negação. O Deus que planta o jardim sabe exatamente quando colocar você nele. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Ou seja, se Deus ainda não te colocou, é porque Ele ainda está preparando o ambiente para o seu propósito não morrer. Quarto, propósito não é apenas privilégio, é responsabilidade. Gênesis capítulo 2, versículo 15, o texto bíblico vai dizer: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Aqui cai por terra que o propósito é apenas desfrutar. Adão foi colocado no jardim não apenas para completar, mas para lavrar e guardar. Isso significa que todo ambiente de bênção exige responsabilidade. O jardim era perfeito, mas ainda assim precisava de cuidado. Deus mostra que propósito não é passividade, é cooperação com o céu. Há pessoas que querem viver promessas, mas não querem carregar responsabilidade. Querem colher sem cultivar, governar sem servir, possuir sem proteger. Mas o reino de Deus não funciona assim. Lavrar fala de cultivo, guardar fala de vigilância. Em outras palavras, Deus deu a Adão a missão de desenvolver aquilo que recebeu e proteger aquilo que foi confiado. Ou seja, seu casamento, seu ministério, sua casa, sua fé, sua comunhão com Deus e sua chamada precisa ser cultivados e guardados. O que não é guardado é perdido. O que não é cultivado seca. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito o homem que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Aplicado aqui no sentido de negligenciar aquilo que Deus confia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Ou seja, o propósito que Deus entrega com graça deve ser sustentado com fidelidade. Quinto, Deus dá liberdade, mas também estabelece limites. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Observe a ordem divina. Primeiro Deus mostra a abundância, depois apresenta o limite. O inimigo sempre faz o contrário. Ele faz a pessoa esquecer tudo que Deus liberou e foca apenas naquilo que foi proibido. O limite não era a maldade de Deus, era proteção, era governo, era ensino, era maturidade. Porque o amor sem direção vira desordem. Liberdade sem limites vira ruína. Uma das maiores provas de amor de Deus não é apenas aquilo que Ele libera, mas também aquilo que Ele proíbe. Nem toda porta fechada é castigo, muitas são livramento. Nem todo não de Deus é rejeição, muitas vezes é preservação. Aplique isso para a sua vida. Há crentes frustrados com limites espirituais, princípios bíblicos e correções divinas. Mas quem entende de Gênesis capítulo 2 sabe, o limite de Deus é cerca de proteção, não prisão. Provérbios capítulo 6, versículo 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Salmos número 19, verso 8, os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, quando Deus coloca limite, Ele não está tirando liberdade, está protegendo o destino. Sexto, Deus conhece a necessidade de que o homem ainda não consegue nomear. Gênesis capítulo 2, versículo 18, o texto bíblico diz: E disse o Senhor Deus,
Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora idônea para ele. Essa é a primeira vez no relato da criação em que Deus diz que algo não é bom. E isso é profundo. Antes do pecado entrar no mundo, Deus já mostra que o homem não foi criado para isolamento. O texto não fala apenas de casamento, embora inclua isso. Ele também revela o princípio de que ninguém foi feito para caminhar sozinho no propósito. Deus criou o homem com necessidade de comunhão, aliança, vínculo, suporte e correspondência. O problema é que muita gente está cercado de pessoas, mas ainda assim vive só, porque presença física não substitui conexão espiritual. Há quem esteja em multidões e continue vazio. Deus vê necessidades que nós ainda não discernimos. Adão não fez o pedido. Deus percebeu a necessidade antes que Adão a verbalizasse. Isso mostra a sensibilidade do Pai. Aplique isso para a sua vida. Talvez você nem consiga explicar o vazio que sente, mas Deus conhece a necessidade do seu coração antes que sua boca consiga formular a oração. Mateus capítulo 6, versículo 8, o texto bíblico diz: Vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Ou seja, Deus enxerga a carência do coração antes que a boca encontre palavras para orar. Sétimo, antes da companhia certa, Deus desenvolve discernimento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 19, o texto bíblico diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Antes de Eva chegar, Adão recebe discernimento. Ele nomeia os animais. Isso mostra que Deus não entrega relacionamentos, alianças ou conexões importantes a alguém sem antes desenvolver percepção. Nomear na Bíblia envolve conhecimento de natureza, função e identidade. Adão precisa aprender a discernir o que estava diante dele, porque só recebe a presença de Deus quem amadureceu para perceber a diferença entre companhia qualquer e aliança certa. Ou seja, muitas pessoas sofrem porque querem conexões certas sem discernimento espiritual. Quem não amadurece chama de promessa o que era distração, chama de oportunidade o que era armadilha e chama de amor o que era apenas carência. Provérbios capítulo 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ou seja, antes de Deus conectar com pessoas certas, Ele quer curar sua incapacidade de discernir. Oitavo, Deus não apenas dá algo ao homem, Ele tira algo do homem para gerar algo maior. Gênesis capítulo 2, versículo 21, o texto bíblico diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Aqui está um dos momentos mais profundos de Deus. Para construir algo novo, Deus faz Adão dormir. O homem não participa com esforço, mas com rendição. Deus mostra que existem obras na nossa vida que não serão produzidas pela força humana, mas pela operação divina. Além disso, Deus tira uma costela. Há momentos em que Deus permite perdas, cortes e extrações que não entendemos na hora, porque está formando algo que só nascerá através de um processo doloroso, mas santo. Nem tudo que Deus remove é prejuízo. Às vezes é preparação. Às vezes o que sai de você se transforma em algo que vai completar uma fase do seu destino. Aplique isso para a sua vida. Não despreze os processos em que Deus te faz parar, calar, descansar ou ceder. Há coisas que o céu só constrói quando o ego adormece. Salmos de número 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus faz o nosso silêncio aquilo que nossa força jamais conseguiria construir. Nono, a aliança de Deus é baseada em identidade, não apenas em emoção. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23, o texto bíblico diz: E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Adão não reconhece Eva primeiro pela aparência, mas pela essência. Ele a identifica pela origem, pela correspondência e pela conexão de identidade. Esse texto fala fortemente sobre casamento, mas também aponta para toda aliança legítima do reino. Alianças verdadeiras não se sustentam só em emoção, conveniência ou carência. Precisa ter identidade, direção e princípio. O mundo está cheio de vínculos frágeis porque muita gente constrói relação com base em desejos momentâneos e não em fundamento espiritual. Mas o modelo de Deus sempre é mais profundo. Aplique isso para a sua vida. Tudo que vem de Deus carrega a coerência com a identidade que Ele formou em você. O que vem para destruir sua paz, seu temor, sua santidade e seu chamado não pode ter vindo do Senhor. Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, o que vem de Deus não apenas emociona, confirma identidade,
fortalece propósito e honra princípios. 10º, o princípio da aliança exige prioridade, unidade e pureza. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, o texto bíblico diz: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui temos 3 fundamentos: separação, deixará o pai e a mãe; aliança, apegar-se-á; unidade, serão uma só carne. Deus está estabelecendo que toda relação saudável exige ruptura com dependências antigas, compromissos presentes e construção de unidade verdadeira. E termina dizendo que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Isso revela transparência, pureza e ausência de culpa. Antes do pecado não havia máscara. Onde há santidade, não há necessidade de esconderijo. Onde há verdade, não há prisão da aparência. Aplique isso para a sua vida. Deus não quer apenas relações aparentes, ministérios aparentes ou fé aparente. Ele quer verdade no íntimo. O reino é construído na integridade. Salmos de número 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo. Ou seja, toda aliança que Deus aprova é edificada em prioridade, compromisso e transparência. E para concluirmos, Gênesis capítulo 2 é mais do que um relato do começo. É um mapa espiritual para quem deseja viver debaixo da ordem de Deus. Este capítulo nos mostra que Deus forma antes de posicionar, Deus sopra antes de enviar, Deus planta antes de entregar, Deus dá propósito com responsabilidade, Deus estabelece limites para proteger destino, Deus conhece necessidades profundas, Deus trabalha discernimento antes de alianças, Deus opera no silêncio, Deus valoriza a identidade, verdade e compromisso. Talvez hoje haja área da sua vida que parecem incompletas. Talvez você esteja em fase de formação, de espera, de limite, de silêncio, de cultivo ou de solidão. Mas Gênesis capítulo 2 nos lembra que quando Deus ainda está trabalhando, nada está perdido. O processo não é punição, o processo é preparação. Há uma mensagem do céu para você hoje. Não despreze o que Deus está construindo em secreto, porque o que nasce da mão de Deus não vem deformado. O que vem do sopro de Deus não vem vazio. O que vem do tempo de Deus não chega atrasado. O que vem da vontade de Deus carrega propósito eterno. Ou seja, antes de Deus te expor em público, Ele te estrutura no secreto, porque destinos grandes exigem fundamentos profundos. Hoje Deus está chamando você para voltar ao princípio, voltar à presença, voltar à identidade, voltar ao propósito, voltar à obediência e voltar à ordem divina. Não viva apenas como o pó da terra, receba o sopro do céu. Não entre em ambientes que Deus não plantou, não toque no que Deus proibiu, não despreze o que Deus mandou cultivar. Não rejeite os processos que Deus está formando em você. E se essa palavra falou com você, faça hoje uma entrega sincera ao Senhor. Diga: Deus trabalha em mim antes de trabalhar através de mim. Forma meu caráter, alinha meu coração, cura minha alma e coloca no centro da tua vontade. E se essa palavra falou com você, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa entender que Deus ainda está trabalhando no processo. Comente esta frase: Senhor, me forma antes de me promover. Se você deseja viver o propósito de Deus com profundidade, medite hoje em Gênesis capítulo 2 e peça que o Espírito Santo revele o que precisa ser alinhado em sua vida. Se você deseja viver o propósito de Deus com profundidade, medite hoje em Gênesis capítulo 2 e peça que o Espírito Santo de Deus revele o que precisa ser alinhado em sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.